Olá, meu nome é Cláudia, este é o canal da Mulher que Ama Livros e hoje estou aqui para falar das últimas 5 leituras concluídas, daquilo que ando a ler e vou fazer o unboxing. Vou começar então já pelos livros que li. Já terminei. Eu terminei de ler o Hoje Estarás Comigo no Paraíso, do Bruno Vieira Amaral. Foi prémio José Saramago em 2015 com o seu primeiro romance. Este é o segundo, foi-me enviado pela Quetzal e eu adorei. É uma das minhas melhores leituras deste ano. Ainda não escrevi a opinião no blog, mas dentro em breve vou fazê-lo. Já fiz entrevista com o autor, eu adorei. Foi um privilégio enorme. E já falei neste livro num vídeo anterior, onde eu falo da última obsessão literária. A minha última obsessão literária, que é ele mesmo. Este livro, o autor vai pegar num facto verídico da sua história, na infância. Portanto, o primo dele, João Jorge, é assassinado com uma faca de matar porcos. Só que ele lembra-se muito pouco deste primo, tem poucas memórias, e ele decide agarrar nisso e fazer uma investigação. Realmente ir à biblioteca, procurar em jornais. Não sei se lembram do jornal O Crime, onde eles punham todos os crimes e tinham fotos um bocadinho horrendas. E ele vai pegar nisso, vai à biblioteca, vai fazer a investigação. Eu gostei bastante desse episódio, quando ele vai à biblioteca e pede à bibliotecária para fotocopiar um jornal e ela diz que não pode ser, mas que me envia uma cópia para o e-mail e ele chega à casa e imprime o e-mail e fica com a notícia, não é? Com a cópia. Falam muito na sua infância, não é? Na década de 80, na margem sul, e há muita identificação. Houve muita identificação da minha parte em relação à infância dele e não acho que hajam tantas diferenças entre a margem sul e a capital. Eu não acho que existam tantas diferenças assim, sobretudo na infância. Eu senti muitas coisas. Eu revi muito da minha infância nesta história. O narrador tem um fascínio enorme pelo avô e tem uma relação muito ternurenta com o tio. Eu gostei bastante e também senti aqui a mágoa e a ausência da presença do pai. Não acho que exista aqui tanta relação com a mãe, mas muito com o avô e com o pai. Há aqui uma mágoa, uma tristeza até. E foram os meus momentos preferidos neste livro. Eu achei absolutamente fascinante. Fez-me pensar muito na minha infância, rever algumas memórias e questionar também. E super recomendo. Li depois A Química dos Nossos Corações, da autora Crystal Sunderland. Foi um livro que me foi enviado pela Porto Editora. A autora nasceu na Austrália e ela tem uma forma de escrever que eu gostei e acho que é muito cativante. Acho que os jovens vão gostar muito desta história. É uma história de amor entre dois adolescentes e para um deles vai ser o primeiro grande amor. Portanto, não sei se vos aconteceu, mas quando nós vivemos aqueles primeiros amores, as paixões, são todas muito intensas e estamos sempre à espera da mensagem, do telefonema. No caso, ele vai estar à espera também que a Grace esteja online, não é? Porque este livro é contemporâneo e vai ter muitas referências às redes sociais, aos tempos modernos. Eles trocam várias mensagens, aqui também nós podemos ver isso nas mensagens, e são mensagens muito fofinhas. Existe mesmo uma química entre eles os dois. Ele é um miúdo normal, com uma família super liberal, até bastante divertida, e ela tem uma família completamente louca e disfuncional. Ela vive apoiada numa bengala, ela veste roupas muito a rapaz, muito largas, e eles são os dois convocados pelo diretor para coordenar o jornal da escola. E acabam por criar ali uma ligação e uma química. Ela recusa-se a escrever e ele nunca mais se esquece dela e vão ter uma ligação. E depois, a meio da história, talvez quase ao final, nós ficamos surpreendidos com a revelação da história da Grace. E a história vira um bocadinho a sua direção. Acaba por depois falar no luto, na perda, na morte, e eu achei isso interessante. É um livro diferente, profundo até, com as suas características para adolescentes, mas eu gostei bastante da Grace. Não gostei nada dele, do rapaz. Acho super irritante, super carente e muito
muito inseguro, e ao início é engraçado vermos um rapaz inseguro, não é? Num papel, num romance, porque normalmente vemos a rapariga a sofrer e super insegura em relação ao rapaz, e aqui é ao contrário. Isso é interessante e achei diferente e original, mas ele começa a tornar-se irritante e começa a achar que quem não mora com ele é quase que tem aquele sentimento de posse. Portanto, a rapariga é como se fosse: és minha namorada, agora és minha. E não é assim. Não confundam o ser de alguém, isso não existe. Nós não somos de ninguém, não somos objetos para ser de alguém. Somos namorados ou namoradas ou mulheres ou etc, mas não é como um objeto, está bem? E acho que vai agradar a muitos adolescentes. Li também O Homem Mais Inteligente da História, Augusto Cury, um livro de não ficção. Não, é um livro que eu achava que ia ser de não ficção, mas torna-se um romance. Portanto, o Augusto Cury vai falar no Marco Polo, é um cientista, e ele é ateu, e ele vai se ver confrontado com várias situações na sua vida, portanto, a morte da mulher e problemas de droga do filho, e acaba por começar a questionar, depois de algumas perguntas numa plateia. Ele está a dar um discurso e às tantas perguntam como é que é a personalidade e a inteligência emocional de Jesus, e ele acaba por começar a querer descobrir a religião, a fé, estas questões de fé, e ir em busca. Então vai se juntar com outros conselheiros, pessoas muito importantes da igreja, fora dela, e em mesa redonda vão começar a discutir vários assuntos relacionados com as características de Jesus, e vão falar na Bíblia, no Segundo Testamento, e vão falar de vários peripécias e falar nas características da mãe de Jesus, Maria, e vão perceber que Jesus tinha uma personalidade bastante forte, e ele vai questionar a própria fé. Dizem até que depois desta discussão em mesa redonda acaba por se tornar uma pessoa crente. Não sei se foi bem assim, se ele ficou com algumas dúvidas. Eu gostei da leitura. Foi um livro que me foi enviado pela Bertrand, ou seja, pela Pergaminho. E eu tinha tido a oportunidade de ir conhecer o autor, pedir um autógrafo, mas entretanto na Feira do Livro não foi possível. Mas valeu a intenção, eu consegui ler o livro e fazer uma opinião no blog. E achei interessante, tem aqui questionamentos interessantes. Torna-te um guru das redes sociais, é um livro do Miguel Raposo, um livro de não ficção, que vai realmente dar todas as dicas para sermos um guru das redes sociais. E vai falar rede social a rede social, vai dar várias sugestões, muitas dicas, como nos devemos comportar quando somos confrontados, quando somos mal interpretados, como crescer nas redes sociais, como ter mais seguidores, como tornar, por exemplo, um canal de YouTube algo mais ligado ao dinheiro. E eu gostei, tem dicas muito boas mesmo, muito boas. E eu, aliás, foi aqui que eu aprendi coisas muito preciosas, recomendo, e acho que é uma espécie de manual para quem quer vingar nas redes sociais. Não significa que vá fazer tudo o que esteja aqui, mas aprendi muita coisa, e eu tenciono fazer depois um texto mais abrangente em relação a este livro. E por fim, li O Prodígio, da Emma, a autora do best-seller O Quarto de Jack. Este livro é um lançamento da Porto Editora e eu gostei. Vai contar a história de uma criança chamada Ana que está há 4 meses sem comer. A história passa-se na Irlanda, portanto há tudo aqui uma paisagem lindíssima, onde é um meio ambiente muito pacato, e passa-se logo após, passa-se num período chamado grande fome, portanto, onde as pessoas passam muita fome. E esta menina, depois do seu aniversário, ela tem cerca de 11 anos, não tenho a certeza, 11 anos, ela deixa de comer. E os pais já acham isso até um bocadinho normal, e só que as pessoas começam a crer que ela é uma espécie de santa, porque aguenta, sobrevive sem
alimento. E ela é muito religiosa, então a família acaba até por ganhar alguns benefícios em cima deste acontecimento. Só que contratam uma enfermeira especialista e bastante conhecida. A enfermeira chama-se Lib e ela é contratada para vigiar a menina e desvendar este enigma. Claro que toda a gente sabe que ela com certeza que está a comer, só que ainda não sabem muito bem quem é que lhe está a dar de comida, como é que ela está a fazê-lo. Então esta enfermeira vem aqui para desvendar este mistério. Só que aqui este livro não fala somente isso. Há aqui toda um questionamento em relação a estas pessoas que acreditam no divino e que fazem sacrifícios por ele. Portanto, têm crenças religiosas tão fortes que acabam por deixar de comer por acreditarem que vão ser purificadas. E depois é muito interessante ver quando a Lib vai à aldeia e fala com as pessoas, não é? Daquela aldeia, e as pessoas dizem que ela deve ser uma santa e eles acreditam mesmo e querem acreditar em milagres. Portanto, estamos numa época em que as pessoas sofrem muito e há aqui uma vontade de agarrarem-se à fé. O que eu não gostei muito deste... Eu gostei do livro e acho que a proposta é super interessante. Tem aqui um quê de romance histórico, portanto é muito diferente do Quarto Jack. O Quarto Jack não me arrebatou, já o filme eu acho que é obrigatório, pelas interpretações e pela história também. Mas este livro também daria uma excelente história. Eu gostei do livro, não gostei muito das personagens. A Lib acaba por se repetir muito, sempre a questionar as mesmas coisas. E demora um bocadinho até chegar ao desvendar o segredo, não é? Que é um bocadinho previsível, digamos. Eu, como disse, não gostei das personagens, mas achei os capítulos tão extensos. Acho que são 4 capítulos, este livro só tem 4 capítulos, se não estou em erro, 4 ou 5. São mesmo muito, muito grandes. Portanto, o primeiro capítulo tem logo 72 páginas, cerca disso. E eu gostei do livro, gostei do desenvolvimento e gostei do fim. Gostei mais deste do que o Quarto Jack, mas eu acho que quem é muito fã do Quarto Jack, não sei, vai ter uma surpresa com este livro, mas acho que é maravilhoso e está muito bem escrito. As partes da descrição. Os diálogos eu acho que também são muito extensos, muito extensos. Mas, e não gostei assim tanto das personagens, pronto, como estava a dizer. Mas recomendo. Estes foram então os livros que eu li e agora vou mostrar o que ando a ler. Há 2 semanas que o livro está um bocadinho parado, o livro Filho e a série também, do Philip Meyer, mas ando a ler. Comecei a ler Nossa Senhora de Paris, de Victor Hugo, um autor francês, um clássico. Eu já li Os Miseráveis, tinha muita curiosidade com este Nossa Senhora de Paris e eu fui buscar à biblioteca e já comecei a ler e espetacular, estou a gostar muito. É muito descritivo, o primeiro capítulo fala ali muito da catedral, o que é normal, mas eu antes de começar a ler fui fazer uma investigaçãozinha em relação à biografia do autor, fui ver outros vídeos, fui ver um bocadinho da história naquela altura e o porquê do autor ter escrito este livro e gostei muito, mas depois falo mais detalhadamente. Quem quiser ler comigo, esteja à vontade. Eu vou ler cerca de 5 a 6, 7 capítulos por semana, mais ou menos. Ando a ler poesia, Vozes, da Ana Luísa Amaral. Eu já li Escuro e gostei muito, e agora este é o segundo livro. Fui buscar à biblioteca. Ando a ler as histórias da Mariana Henriques, As Coisas que Perdemos no Fogo. Estou na página 105, já estou quase a terminar, não falta assim tanto. Gostei muito de dois contos, 2 histórias. Gostei mais ou menos das outras, mas tem ali um quê de obscuro. É perturbador às vezes, é perturbador. Também estou a ler A Mulher Sem Cabeça e o Homem de Mau Olhar, que está um bocado parado, do Gonçalo M. Tavares. É um livro que eu acho um bocadinho difícil, apesar de ser curtíssimo, mas é aquele livro que precisa de muita dedicação. E vou começar a ler A Contraluz, da Rachel Cust, não sei se é assim que se diz, da Quetzal, um livro que eu comprei e estou muito entusiasmada para ler. Eu adoro esta capa, lindíssima. São 2 livros que eu comprei.
iremos a ver. Este era um livro que eu queria há muito tempo. É um lançamento da Quetzal, que se chama Livrarias e vai falar sobre, pronto, o amor e a paixão que Georges Carrion tem pelas livrarias. E eu tive a ler uma entrevista dele, fiquei completamente fascinada e tinha que o comprar. E é um livro muito bonito, olhem aqui. E eu adoro livros sobre livros, livrarias, bibliotecas. Tem ilustrações e será uma leitura para julho, com certeza. E agora? Isto também foi uma compra. É um livro de um autor italiano, um lançamento da Dom Quixote. E eu comprei porque eu li a crítica no Jornal Público, fiquei completamente interessada na sinopse. Tem a ver com a história entre dois amigos e pouco mais. Eu não sei também muito bem explicar, mas eu gostei muito daquilo que ele disse. E diz que a escrita dele, do autor, é fantástica. Eu adoro literatura italiana, eu adoro os autores italianos, portanto, com certeza que vou gostar muito e também será para breve. E agora, um livro de parceria, eu penso que seja, este é do grupo Penguin, portanto deve ser da Soma de Letras. Dois, não estava à espera! Não estava nada à espera! Que bom! Alberto Spinoza, os segredos que nunca nos contaram para viver neste mundo e ser feliz a cada dia. Que lindo! Olhem aqui, tão lindo! Uau, tão lindo! Alberto Spinoza, olha, é um autor de Barcelona! Uau! Portanto, tem aqui este marcador. Cheira tão bem. Não, a sério, este livro é brutal. Deixa-me ver. Liberta-te. Não, liberte-se do que aprendeu. Ai, eu adoro estes livros, a sério. Este é da Arena. Eu adoro os livros da Arena. Adoro, adoro, adoro. E este livro vai sair dia 7 de junho. Junho? Sim, junho. E agora, vemo-nos nos Cosmos, do autor Jack Schenck. Vemo-nos no Cosmos. Que engraçado. Alex é um rapaz de 11 anos obcecado pelo espaço. O seu sonho é enviar para o espaço o seu iPod dourado com as gravações de sons do planeta Terra. Tão cutinho. Ele é chinês. Nasceu no Xangai. Esta edição está muito gira. É mais pequenina do que os outros. E vai sair dia 7 de junho. Portanto, já saiu, né? Coisa mais linda. Adoro esta capa. Tem um cãozinho. Que lindo. Eu acho que vou gostar muito. Pronto. E são estes então os livrinhos. E é isto. Espero que tenham gostado. Um beijinho e até ao próximo vídeo.